back. E depois que eu trabalhei ali, eu fui trabalhar com meu tio Brasílio, minha tia Maria, que ele tinha uma padaria ali onde você fala que era o Ponto Chique. Tá. Era uma Na padaria. Dom Pedro. Frente para Dom Pedro, né? E na esquina. E ali tinha, eles moravam no fundo, na casa no fundo. E na época da guerra, o pão era por necessidade, racionado e feito com um pouco de farelo na massa da farinha de trigo. Então, um pão ruim, burro, mas todo mundo vinha comprar o pão. Então eu me lembro que fazia aquelas filas e você era obrigado a vender um para cada família. Sim. E a minha tia Maria, que era esposa do Brasil, que era dona da padaria, dizia para o pessoal, venha de noite pegar lá na minha janela. Então aquele povo que ela sabia que tinha 10 filhos, ou, né, que eram todos clientes dela, ela, pela janela, ela dava o pão para mais um, ou pudesse. Eu me lembro dessas coisas. Pedaço bonito, sabe? Caiu um avião aqui no Bosque Maio uma vez? Caiu aqui, caiu em frente, eu acho que era um A20, se não me engano, esse avião A20, porque na verdade, nessa época da guerra... Mas foi na época da guerra que o avião caiu Mas aqui? foi para frente um pouquinho, acho que já tinha terminado a guerra. Porque o Brasil comprou os aviões lá para a guerra, o Brasil aliado, entrou na guerra. Mas na verdade, umas porcarias de avião. Foi em que ano mesmo? Hã? Em que ano foi a guerra? Acabou em 45, de 39 a 45. E o avião caiu aqui, não era só isso, era mais um mato, mas... E a gente, moleque daquela época, 45, assim, 12, 13 anos por aí, viemos correndo tudo para pegar o quê? Para pegar Tá ligado, né? o pedaço do vidro do avião que a gente pegava para fazer um anelzinho para pôr nos dedos, sabe, uma cheia de frescura, aquela coisa, entendeu? Aí quando estamos chegando ali, o senhor falou assim, corre, corre que isso vai explodir, não chega perto, não vai não. E daqui a pouco, de fato, explodiu. Explodiu. Mas coisas... Eu tinha um amigo chamado José Maria do Sacramento Lessa. Ele era tio da Adriana Lessa, aquela artista. Sei. Você conhece o Magela também? O Magela também? Então o Magela é meu irmão, é demais de mim. E estávamos certa vez conversando dessas coisas, ele falou para mim, daí caí 2 vezes com esses aviões, 2 vezes, ele era mecânico de avião, ele era sargento da aeronáutica. Erva ruim geada não mata mesmo, não. Caiu 2 vezes o avião e não morreu. Então, olha, a partir daí, de um pouquinho que você está ouvindo, eu começo o bate-papo de hoje. Eu estou aqui ao lado do Odair Ribeiro, este homem que faz parte da história da nossa cidade, da nossa Guarulhos. E é muito gostoso encontrar pessoas assim como o Odair, que é a história da nossa cidade, aqui, ó, viva, contando, né? Odair, uma pessoa que, durante a vida inteira, uma pessoa super dedicada. Trabalhou quantos anos na cooperativa de crédito, Odair? 37 anos eu fiquei lá. 37 anos na cooperativa, que era naquela época que todo mundo falava, já passou lá para tomar um café com o Odair, né? Era, como que chamava a cooperativa na época? Era, que todo mundo falava, era o banquinho. Era o banquinho. Era o banquinho e ali eu tive muitas emoções. Até hoje eu tenho emoções da cooperativa. Eu estava vendo aqui nas minhas escritas e uma delas, eu até escrevi aqui, ó, é um papel que foi publicado no Olho Vivo, lá pelos anos 90, por esse grande amigo e cliente nosso, que é o professor Adilson Pacheco. Então ele, gerente, ele
E eu recebia vários telefonemas, isso nessa época, eu estou com você, está escrito lá, e não abre, não sei o quê, e tudo mais, mas eu não sabia o que estava escrito, porque eu não tinha lido ainda. E era isto aqui, ó. Por isso que eu digo que isso aqui é o meu diploma. Você não quer ler para a gente? Olha, gerente, gente, é o título da... Todos que trabalham na cooperativa, ou banquinho, como você falou, são cordiais, mas quero destacar a figura de um gerente ou diretor, sei lá como classificá-lo. O senhor Odair Ribeiro, o seu Odair, como é mais conhecido. Quem já não recorreu aos famosos empréstimos da cooperativa, sem grandes burocracias, no dia seguinte o dinheiro está na conta. Diferente de outros bancos, onde para falar com o gerente somente com senha, além de correr o risco de ter que adquirir seguro de vida ou de carro e apresentar 1000 garantias para obter míseros trocados a taxas de juros altíssimas. Alguém já ouviu falar de um gerente que liga para o cliente parabenizando pela aprovação num concurso público ou pelo nascimento de um filho, coisas desse tipo? Somente o da cooperativa. E não pense que precisa ser cliente especial para receber essa gentileza, pois todos são tratados com igualdade. Vale lembrar, quando for à cooperativa, não tenha pressa. Assim poderá usufruir da boa conversa do seu Odair. Sentou naquela cadeira, lá vem histórias das boas. Isso quando ele não retira da gaveta de seus textos, um de seus textos criativos e gostosos de serem lidos. Que gerente faria isso? Só mesmo quem sabe privilegiar a amizade. Afinal, passar pela vida e não fazer amigos seria o mesmo que jogar sementes de flores em cima de um piso concretado, o que faria você perder as sementes e a chance de colorir e perfumar a vida. Gente, vocês viram que lindo? Assim é o Odair, porque a vida dele foi pautada em trabalho, em família, em amigos, né? E essa trajetória dele, não só pela cooperativa, porque é uma trajetória de vida muito bonita. E você nasceu em Guarulhos há... Não vamos falar o tempo? Pode falar quanto tempo? Pode falar. Eu fiz 80 anos em maio. 80 anos, Odair? Está anos. bem assim, não? Estou ótimo, graças a Deus. A sua mãe, né? Sua mãe também nasceu em Guarulhos. Nasceu em Guarulhos. Mamãe fez 98 anos. 98 anos? 98 anos. E vocês nasceram onde? Vocês moravam em que casa? A casa que você nasceu é a mesma que sua mãe nasceu ou não? Não. Meu avô tinha uma propriedade na D. Pedro, em frente, de frente hoje, o Shopping Poli. Tá. E com o tempo, quer dizer, quando meu avô veio do Líbano, ele veio com 2 filhos nascidos lá. E a minha mãe foi a primeira que nasceu aqui, foi brasileira, né? E 1900 e, sei lá, acho que 15 por aí, era a primeira filha brasileira. Mas é uma criatura que não tem quem não goste dela. Até hoje ela, agora já não está tão com aquela disposição, porque já está muito... Mas ela participava do FAC até um dia desse. Sempre procurando fazer coisas. Tinha uma lojinha de frente, uma lojinha que ela tinha de frente à Câmara, ou melhor, naquela época a Prefeitura, como você falou. Que hoje é a Câmara, na Praça Getúlio Vargas. É isso. Então ali ela tinha uns clientes que até hoje, ela me conta uma história, minha mãezinha, que tinham 3 filhos que eram os herdeiros do prédio onde ela tinha lojinha. Ou melhor, tinha várias portas e uma delas estava alugada para minha mãe. Então eles gostavam tanto da minha mãe que uma era uma moça, né? E a moça dizia: Dona Rosa, hoje é o meu mês, a senhora não precisa pagar. Só que eu gostaria de ficar aqui com a senhora, vendo a senhora fazer esse crochê, essas coisas, tudo que a senhora faz aqui. E minha mãe dizia: você pode ficar aqui quando você quiser, mas eu tenho que pagar, eu fico agradecido e tudo mais. E assim eram todos os donos chegavam lá: agora é meu mês, Dona Rosa, não precisa pagar. E ela fazia... A mãe e o carinho, né? Aí quando ela completou lá o tempo dela
se aposentar, né? Ela pegou e foi entregar a chave para os donos. Aí foi na casa deles, todo mundo esperando ela com café lá, e ela entregando a chave, aí eu, como, quanto é que a senhora quer? Porque naquele tempo se vendia o ponto. E ela foi lá entregar. Eu falei, não, mas eu não quero vender nada, não é meu, é seu. Vocês já foram tão gentis comigo, me ajudaram sempre, quando atrasava um pouquinho, vocês... Agora, por quê? Não, é seu, está aqui, muito obrigado. E esta é uma passagem que ela contava para a gente. Eu trabalhei também nessa loja dos dois irmãos. Com 18 anos eu vim para essa loja, dois irmãos, que era de fronte ao Shopping Poli hoje. Sim. O Shopping Poli. E nessa época eu trabalhei também ali uns 20 e poucos anos, uns 23, 25 anos ali. Que era dos meus tios, e eu vivi ali uma época maravilhosa principalmente com meu avô. Ele faleceu em 70, aí eu pensei já porque eu não fui... Eu tive um amigo chamado, a gente tratava de José da Bata, porque ele era gerente de uma loja, ele montou uma loja espetacular para ele e falou, daí vamos embora, trabalhar comigo, você é meu sócio. Vamos embora. E eu não fui, porque eu sabia que meu avô ia ficar... Trabalhando lá. Meu avô ia ficar triste se eu saísse de lá, porque ele dependia muito de mim, nas conversas, não fazer isso, não fazer aquilo. Então eu não fui. E tinha vários amigos ali, coisas impressionantes da época. Eu tinha clientes que marcavam hora para eu atendê-los. E eu ficava, às vezes, até meia-noite, 1 hora atendendo. Mas era vantajoso para mim, porque eles levavam ali mercadorias que talvez eu vendesse numa semana o que eles levavam num dia. Entendi. Então eu sempre tive essa... E tive vários colegas que trabalharam lá comigo, que mais para frente tiveram as suas lojas e tudo mais. E como eu mostrei esta, vou mostrar mais uma. Olha, o Gari Afortunado. Talvez você tenha visto já isso aqui em algum lugar. Aqui eu vou falar alguma coisa que você vai ver como tem um pouquinho da história de Guarulhos. Lá pelos idos dos anos 60, quando ainda trabalhava na casa Dois Irmãos, a Rua Dom Pedro, estou contando a história, tinha como vizinho de frente a Casa Poli, onde se localizava na sua calçada o ponto de ônibus amarelinho, que conduzia passageiros para Cumbica, Macedo e etc. De dentro da loja onde eu estava, percebi parte da fila que se formava e que estava repleto de estudantes da escola Virgo Potens. Olha, outra escolinha que você deve lembrar. Todas meninas bem uniformizadas, com blusas brancas, saias azul marinho, meias brancas e sapatos pretos. Todas elas estavam seguras pela mão das mães, pois deviam se tratar de alunas do primeiro ano. De repente, uma delas soltou-se e desceu para o meio-fio e começou a gritar: lá vem meu pai querido, meu lindo paizinho. E eu, de onde estava, ou seja, de dentro da loja, que me encontrava de dentro da loja, meu ângulo de visão não permitia atualizar tão querida figura. Aos poucos ela foi chegando, e quando mais chegava, mais festa fazia a alegre menina. Até que ela se jogou nos braços do pai e gritava: esse é meu pai, esse é o meu querido paizinho. E na medida que ele se aproximava, ia fazendo parte do meu ângulo de visão, notei um gari que fazia naquele pedaço o seu trabalho e que respondia com abraços e beijos, tantos carinhos. Diante disso, me emocionei com a atitude da jovem. Meus olhos encheram de lágrimas, mas confesso, foram de alegria. Coisa linda, gente. Olha, isso é uma história real, né? Da nossa cidade, do ângulo que ele, trabalhando na loja, vendo a emoção e o carinho de uma filha para um pai. E olha, esse mês nós estamos no mês do Dia dos Pais, né? E você é um filho que a gente vê a paixão que você tem
pelos seus pais, o carinho, pelo teu avô. E é um poeta também, um escritor. Eu queria que você... qual a história que você lembra assim, do teu pai, do teu avô, aqui em Guarulhos? Eu podia dizer para você algumas coisas que não são histórias, são verdades porque aconteceram. Meu avô, em 1900, não, quando tinha 95 anos, meu avô, quando tinha 95 anos, ele tinha a mania de acertar o relógio, aqueles relógios de parede, e ele foi subir na cadeira e a cadeira era estufada. E ele com 95, assim mesmo, subiu a cadeira e era assoalho. Escorregou, ele caiu e fraturou o fêmur. E nessa época, não tinha nada de medicina em Guarulhos. Eu chamei o médico, meu amigo, que estava se formando na época, que era o Sebastião Panocchio. E ele fez a visita lá. Olhou meu avô e tudo mais, falou daí, faz o seguinte, pendura, amarra os livros aí, tudo mais, pendura no pé dele, na perna. Mas antes me mandou que eu fosse a São Paulo fazer um raio-x para ver o que tinha acontecido. E quando eu trouxe a novidade, ele mandou que eu fizesse isso, amarrasse, para fazer uma atração, né? Mas ele, pelo que eu percebia no rosto dele, ele achava que 95 anos já não tinha jeito para mais nada. Você vai operar, vai fazer o quê, vai gestar, né? Então era difícil. Eu sei que e eu que dava banho nele, eu que fazia isso, fazia aquilo. Um belo dia, depois de uns 3, 4 meses que ele estava de cama, meu avô disse para mim, Daíra, amanhã eu vou andar. Quando ele falou que vai andar, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Pois chamei um outro menino que trabalhava comigo, falei, você fica desse lado, eu fico desse, e vou dar uma cadeira para ele ir com as costas da cadeira, tentando caminhar. E lá foi ele. Começou, foi, e andou até os 105 anos. 10 Olha anos, que maravilha. sem ter feito cirurgia, nada, né? Sem ter tomado remédio nenhum. Ou seja, é uma história de força e força de vontade. Né? É isso aí. E ele tinha muita saúde, porque ele era... Acho que meu avô vendia roupa, vendia essas coisas para esse mascate. Mascate. Desculpe a ausência do termo, porque a gente já não ouve faz tempo e torna... E ele foi um mascate e ele tinha nesses lugares, ele ia a pé até Bom Sucesso. Vendia nas casas. Caderneta, minha mãe comprava muito. Saía, por exemplo, numa segunda-feira e voltava na outra. Que vendia roupa de cama, essas coisas. Vendia tecido, naquele tempo era muito tecido. Entende? E eu me lembro que ele dizia para mim, você, muito inteligente, muito bom, eu não quero que você saia daqui. Se você sair daqui, os filhos, não sei como vai ser. Então ele queria, por isso que eu... Quantos filhos tinha teu? Meu avô acho que tinha 7 ou 8. Tinha tia Maria, tio Miguel, minha mãe, a tia Catarina, a tia Júlia, o Américo, o Adíbio e o José, 8. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas, a Karina e a Adriana. E a minha ex-mulher, quando estava vivendo com outro, adotou 2 crianças, que é o Lucas e a Rose. O Lucas ainda foi com o pai dele para lá, para Santa Catarina. Mas a Rose, me chamando de pai, ficou aqui comigo e viveu comigo, trabalhou até na cooperativa comigo. Então, na verdade, você tem 3. Minha filha, a Adriana, que você precisa conhecer, eu estou falando isso porque é coisa maravilhosa. Tá. Adriana. Ela tem 2. Que lindo. E coisas... Você morre de rir com ela, com eles. Uma moça bonita, até agora estão com 10, ou 11, 12, por aí. Mas é aquela... E isso me traz muita alegria. E tenho mais 2 da primeira filha, que está morando em Caraguá, da Karina, que é a
que é como é o nome dela? Meu Deus do céu. Luísa e a Luciana. Coisa boa, então. É a minha felicidade. Eu sou alguém feliz. Deus me deu tudo que eu gostaria de ter. Preencheu a minha... E até hoje eu só agradeço. Porque na verdade, você vê quem é que você conhece, que tenha o presente de Deus e viver 80 anos, um pouco mais até, com a sua mãe. Não, é muito difícil e é o maior tesouro que a gente tem. Eu sei que é porque, como eu gostaria de ter a minha mãe hoje aqui, porque o Odair eu conheço desde que eu era menina. Então, sempre foi uma figura muito respeitada na nossa cidade, uma pessoa muito querida, e isso aqui, sempre contando as histórias, sempre alegre. Na época de jovem menino, você jogava onde a Câmara Municipal hoje, que antigamente era o prédio da Prefeitura, na Praça Getúlio Vargas, era um campo de futebol, né? Daí jogava bola lá. Exatamente. E ali foi onde teve eu e tantos outros, como te falei, do Chiquinho Zanzini, que também jogava comigo ali, e vários outros. Inclusive, jogava com a gente o Jaú. O Jaú foi zagueiro da seleção brasileira de 38. Só que ele veio para cá já meio velhão, com seus 35, 40 anos, e jogava no time e a gente jogava junto com ele. Maravilha, os sobrinhos dele, tudo grandes jogadores, gente boa, sabe? Cara que... Então foi essa. Na época da guerra que teve, que o Brasil, que a gente se aliou, você era menino nessa época. Exatamente. E Guarulhos, naquela época, todo mundo realmente sentiu aquela época da guerra? Veja, algumas pessoas, porque eu sempre digo, deixaram de contar a história dos oleiros de Guarulhos, do bairro Porto da Igreja, que ficava perto do Matadouro ali, no Rio Tietê ali. E esse pessoal... Do Matadouro aqui do Macedo? Não, lá não do Macedo e nem da Ponte Grande. É aqui onde fica, como é que eu vou dizer ali para você... No pontilhão da Dutra, em cima, ali para frente, ali atravessava o Tietê e para lá era já, entendeu? E ali era uma coisa assim tão... Eles faziam o comércio de Guarulhos, os oleiros, tanto os donos. Era interessante que quando chegava sábado, eles vinham para a cidade, os oleiros, Oleiros, os donos de olaria e os que trabalhavam na olaria. Porque ali perto do Tietê tinha o barro. Então fornecia para São Paulo, todos esses prédios que ergueram em São Paulo, eram todos tijolos de Guarulhos. Assim como tinha barqueiros no Rio Tietê que fazia extração da areia no peito, no varejão. Então isto era o Guarulhos daquela época, sabe? E muitas famílias, estudei com vários filhos de oleiros, de pessoas, eram os Romanos, os Diamante, e tantos outros, famílias, Fantasini, tudo famílias de italianos, né? Descendência de italiano. Gente muito boa, vieram para ajudar mesmo a nossa cidade. E isto, eu estou contando para você essas passagens, mais ou menos da época da guerra para cá. Depois, em 1960, aliás, 1950, é que eu fui para a casa dos irmãos. Então aí eu já estava com 18 anos. Antes eu trabalhei no escritório Poli, no escritório Arruda, contabilidade, e trabalhava num bar aqui, como trabalhei nesse restaurante, trabalhei no outro, até... Você é formado em contabilidade? Mas eu fui formado em contabilidade muito tempo depois de eu trabalhar em escritório.
porque eu não tinha condição e não podia nem ir trabalhar, não podia nem estudar em São Paulo, porque eu tinha que trabalhar. E para fazer contabilidade eu tinha que ir a São Paulo. Que era na Penha, Na Penha, né? É. Nunca esqueço que algumas vezes a gente ficou até mais tarde um pouco ficou mais tarde na aula porque era prova ou qualquer coisa. E quando a gente saiu, o ônibus já tinha ido embora, o último ônibus, então tivemos que vir a pé. Tudo isso são coisas que marcaram a passagem da gente, né? Graças a Deus. Não, só tenho que agradecer. Tenho Dos amigos. Muitos amigos. Dos amigos, assim, hoje, né, que você, daquela época, tem alguma coisa assim marcante, alguma turma marcante, ou uma namorada, alguma coisa assim que você pudesse contar pra gente hoje, uma história... É interessante porque eu sempre trabalhei muito e namorei pouco, muito ocupado com outras coisas. Mas eu namorei uma, até é bom que eu não vou falar da moça, vou falar da pessoa que você conheceu. Eu namorei a cunhada do Gregório Rodrigues Dias. Foi a primeira namorada que eu estava namorando sério. E eu ia namorar com ela e ficava cuidando ou brincando com as sobrinhas dela, que hoje é a esposa do João Batista, que é juiz, a Dalila, que eram filhas do Gregório. E o Gregório, eu acho até que eu devo fazer isso, porque foi muito meu amigo e foi uma figura que veio para Guarulhos só fazer coisas boas. O Gregório foi, não sei se você conhece um pouquinho da história dele, ele veio para cá como militar. Depois fez a sua, acho que foi tenente ou qualquer coisa, se aposentou, ele era farmacêutico, abriu a farmácia, tinha farmácia em Guarulhos, o Gregório. E aquele jeito dele, sempre carinhoso, sempre fazendo caridade, o comércio não era lá essas coisas para ele, porque ele... E depois disso, o Gregório formou também em Direito. Você vê, estudou, formou em Direito. Foi juiz de paz, casou muita gente o Gregório em Guarulhos. Então foi uma figura que veio em Guarulhos, não para explorar Guarulhos, para trabalhar para Guarulhos. Uma figura espetacular. Toda vez que eu puder falar bem do Gregório, eu vou falar. E da dona Maroquinha, que é a esposa dele. Gosto muito deles. Essa foi a minha passagem com a primeira namorada. Depois tive mais outras, mas eu não me apeguei muito. Tinha uma turma que a gente fazia o fute em Adão Pedro, isso é lá também pelos anos 60, por aí, que era o Magela, que você conhece, que era o Daniel do Prado, era o Curruíra, era o Alemão, enfim, o pessoal do Macedo, tudo, a gente quando fazia o footing, e quando era 10 horas terminava o footing. E a gente não tinha mais o que fazer. Então a gente sentava à Praça Tereza Cristina, tinha um chafariz e tinha uns bancos em volta. A Praça Tereza Cristina é a praça da igreja, frente à igreja. E a gente ficava ali nos bancos e nos bancos ficava cantando, batendo um pandeiro, batendo qualquer coisa ali. E eu me lembro que certa vez o Daniel do Prado, que cantava muito bem, parecia o Nelson Gonçalves, e daí vamos escrever, então, começamos a escrever qualquer coisa, e escrevemos lá qualquer coisa, mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar, só para ter uma ideia. O meu relógio é o relógio da matriz, o meu chuveiro, o velho chafariz, a minha cama é a grama do jardim, e o meu lar, um humilde botequim. Era esse mais um pouco. Esse era o nosso samba daquela época, que a gente vivia
Esse mais outros, né? A Tereza Cristina tinha ali o que? A igreja, daí depois teve o Colégio Claretiano, que era ali atrás, né? Da igreja tinha a funerária, que era ali, né? A funerária de Guarulhos, que era em frente à igreja, tudo ali na praça. Exatamente, mas é o que eu estou falando, isso que você está falando, não tinha ainda o chafariz. O chafariz não tem. E eu tenho um colega, esse aqui já é do ginásio, vou falar dele para que você saiba que ele tinha um pouco. Ele era um estudioso das coisas de Guarulhos e de qualquer coisa que você falasse. É o Rubens dos Santos Sales, colega meu, de todos que foram daquela época. E ele, um dia eu falei para ele, Rubens, você não quer escrever umas crônicas sobre Guarulhos, essa coisa? Eu peço para o Heraldo Evans Júnior, você conhece, eu acho, para ele ler, ele era locutor da difusora Hora Certa, para ele ler no programa dele lá, todo dia, tantas horas, uma crônica de Rubens Salles. E ele falou, pô, vou escrever sim. Então eu me lembro de duas, porque tudo que o Rubens escrevia era coisa maravilhosa. Na escola, ele fazia essas redações, vinha o ginásio todo lá para escutar, quando era a hora dele falar da dele. E ele escreveu certo dia sobre tinha uma lenda que Dom Pedro dormiu em Guarulhos. Então, mas ele fez uma introdução para escrever isso, mas uma coisa espetacular, dizendo, mas assim, falando de como as mulheres se vestiam, o que ia acontecer, porque todo Guarulhos se empolgou com a vinda do Dom Pedro. E falando de comidas, todo mundo arrumando lá, e as mulheres com aquelas assim, asinhas, com aqueles, sei lá, que tipo de vestido que elas usavam, aquelas anquinhas, aquelas todas. E ele foi falando tudo isso, até os instrumentos que usavam nas bandas daquela época, e falava o nome das pessoas que tocavam o instrumento, só que foi decepcionante, mas Dom Pedro acabou não vindo. Não veio. Então era uma... E depois ele escreveu também uma outra muito interessante. Ele deu o nome lá do seu Zé Caipira ou qualquer coisa assim, da pessoa que pegava a lenha, era um tropeiro. Ele pegava a lenha lá dos matos e fazia aqueles feixes e fazia a tropa de animais e levavam para São Paulo. Ele levava para São Paulo para as padarias. E ele sempre fazia isso. Um dia ele foi e chega lá, São Paulo está soltando foguete e tal, aquela coisa toda. Ele chegou na padaria, não, estamos em festa, toma aí uma. Ele tomou lá qualquer coisa, já ficou contente. Aí o rapaz falou, o que está acontecendo? Ele falou, o senhor não soube? É a proclamação da República. Puxa vida, e não sei o quê, e ficou com aquela coisa, falou, que bom, e não sei o quê. Ele ficou entusiasmado. Aí pegou a tropa, que demorava dias para chegar na volta. Ele comprou lá uns foguetes, comprou umas bebidas e veio vindo com ele. Quando chegou na entrada de Guarulhos, ele começou a soltar o foguete e gritava, ele mais os companheiros que estavam lá com ele. Viva a República, viva isso, viva aquilo. Guarulhos tinha 2 soldados, os 2 foram lá e prenderam ele. Ele ficou preso um tempão, até vinha a notícia, uma semana depois, que tinha sido proclamada a República. E ele veio contar e ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Olha, gente, é isso. São histórias da nossa cidade, histórias de uma pessoa, histórias que às vezes a gente vê aí, pai, mãe, né, que querem contar um pouco da história, que tem essa cultura, né, esse acervo vivo aí para poder contar para a gente. E às vezes você não tem tempo para ouvir. E eu acho que a vida, ela é tão importante, o nosso tempo, ela é tão importante a gente sentar ao lado de uma pessoa que nem o Odair e ficar ouvindo tantas passagens bonitas, tantas coisas bonitas, porque a vida, ela é muito... Você vê, uma pessoa que agradece
E por ter... O tempo passa tão E o rápido. tempo é ingrato, né, Odair? O tempo é ingrato, a vida é curta. Se a gente pensar, ela é longa e curta, porque todo dia é dia da gente correr atrás, da gente sonhar, da gente acreditar, da gente principalmente ouvir. Principalmente, olha, o Odair hoje ele mora aqui, de frente para o Bosque Maia. E esse bosque, você mora aqui, você viu tudo isso. Quer dizer, as árvores estão aí sempre, né, Odair? Mas isso aqui, quanta transformação, hein? Quando você veio para cá, como que era aqui? E você sabe que isso aqui eu conhecia antes de ser assim. Aqui era uma fazenda. Era a fazenda dos Maias, né? Da família Maia. E aqui em cima tinha uma plantação de jabuticaba, todas elas desse tamanho assim, ó. E de castanha, sabe? Aquela espinhuda aqui dentro que tem a castanha. Mas coisas lindas aqui, bem cuidadas, tudo mais. Então a gente, para poder vir aí comer uma jabuticaba, chupar uma jabuticaba, o que tinha que fazer? Eu fiquei amigo do filho do capataz. Então, quando o pai dele ia para São Paulo, qualquer coisa, ele dizia, daí, vem e tal. Então a gente ia lá, pegar uma jabuticaba, levar para casa, enfim, aproveitar a viagem dele para São Paulo, a gente fazendo isso. E daí aqui era tudo barro, era um córrego, né? Que passava. Olha, e quando eu vim morar aqui, até esses dias eu estava comentando, meu irmão mora no edifício Soinco. E eu, quando vim morar para cá, meu irmão falou, por que você não compra um apartamento aqui? Só para encurtar a história, por que foi feito a minha casa e tudo mais, é que aqui era pessoas que eram da base aérea, o Queluço, Célio Queluço, o Enio Gonçalves, que foi vereador em Guarulhos, eles fizeram um consórcio, eu acho que, se não me engano, lá na cooperativa mesmo, um consórcio das casas aqui. Meus tios compraram, meu tio era dono dessas duas aqui de trás. Uma até que ele vendeu, derrubou. A outra tem uma loja ali. E eu não tinha comprado. Eu não podia, né? Eu trabalhava de empregado, eu não tinha condição. Até que um amigo meu, por isso que eu estou falando para você, que é o João Reinaldo Tomás, o Pitida, ele viu lá eu conversando, eu falei, o que é? Eu falei, não, tem um cabeleireiro, ele está querendo vender a cota dele. Tá? Aonde é que é isso? É fulano. Ele foi embora, quando ele voltou, chegou lá na loja, que eu trabalho na loja, jogou assim, falou assim, Tó, você me deve 4 e pouco. Eu falei, não, espera, eu tenho alguma coisa, dei 2.700 e fiquei devendo 2, vendi meu consórcio naquela mesma semana e dei para ele. Mas você vê, o amigo, que até hoje é meu amigo, é cara que viu que eu estava fazendo o predinho ali, que eu estava atrapalhado, foi lá na cooperativa e pôs dinheiro na minha conta. Assim é uma Magela, a mesma coisa. Para você poder comprar a sua casa. Aqui, então, voltando ao caso da casa, veja bem, isso foi ficando aí, porque eu só pagava a mensalidade. Eu ganhava 1.200 por mês e gastava 800 de prestação. Então eu não podia dar lance. Eu fui o penúltimo a tirar a casa. Penúltimo. Aí, depois que eu tirei a casa, continuava aquele mundo de barro, tudo aí, enchia quando chovia e tudo mais. Quer dizer, ninguém dava, todo mundo queria nas travessas. Então aqui foram as últimas. Mas você vê o que Deus faz para você. De repente, eles arrumam lá na frente, a água vai direto, e eu fico aqui olhando o bosque todo dia. E a vizinha do lado. E a vizinha do lado, gente, porque vocês veem, ó. Esse presente hoje, eu vou chamar a vizinha. Vizinha, senta aqui só um pouquinho. Que é assim, ó, vocês veem. Nós estamos em Guarulhos, a nossa cidade, né? Um lugar que a gente tanto ama. Eu, o Odair. E daí vem uma moça lá de São Paulo, monta uma loja aqui, vizinha do Odair, que ela fala, faz um tempão que eu estou para fazer essa entrevista, esse bate-papo com o Odair. A gente se encontrava na cooperativa, né, Odair? E a gente está marcando.
E daí, essa semana, eu estou voltando. Vocês viram que a Cris da Crica Bubivi estava gravando meu programa. Eu tive aí uma pneumonia brava, fiquei 15 dias afastada, 12 dias internada. E estou retornando hoje. E daí a Márcia já tinha falado, eu falei, vamos fazer o bate-papo com o Odair qualquer dia. E ela falou assim, podia ser aqui na loja, se ele quiser, que é ao lado, porque ele está sempre aqui. Ela fala, você veio, a tua anfitriã, né, e o teu anfitrião, Márcia. Quando você veio para Guarulhos, a referência, o que você achou da nossa cidade? Olha, é difícil você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, num lugar onde eu entrei aqui, o prédio estava em obras ainda, não tinha nem, desculpe a palavra, não tinha nem banheiro para usar, né? Então, eu ficava aqui, e daí, aos poucos, vinha aquele senhorzinho, assim, meu velhinho, com todo carinho, eu chamo ele de meu velhinho do coração, e ele vinha aqui e, filha, olha, se quiser parar o carro ali na minha garagem. Ele chegava a deixar o portão da casa aberto, Malvina, para eu chegar e embicar o carro, porque aqui é difícil eu parar na região do Bosque, né? E daí, assim, a gente foi conhecendo, e eu falo que Deus escreve realmente muito certo, né? A gente não sabe por que a gente vai parar nos lugares. Guarulhos me recebeu de braços abertos, mas o seu Odair é o meu anjo da guarda guarulhense. E eu falo para todo mundo, falo isso para o dono da Selmar, que o seu Odair já teve a oportunidade de conhecer, eu fiz questão de levá-lo lá. E eu falo, se não fosse o seu Odair aqui para alegrar, né, os meus dias e trazer a florzinha que ele traz todos os dias para mim, sempre tem uma florzinha me esperando, uma comidinha, come muito a comida do seu Odair, que cozinha, gente, que é uma coisa, mas assim, ele é um pai para mim, Malvina. Eu não tenho meu pai, né? Perdi meu pai faz 10 anos, mas aqui, meu paizão guarulhense, né? Eu fico feliz com isso, muito feliz. Tá vendo? E eu e a Márcia, nesse Dia dos Pais, eu também não tenho pai, não tive, e nós resolvemos homenagear todos os pais através desse paizão aqui, dessa pessoa cheia de história, uma cultura, um carinho, um respeito pela cidade, uma contribuição com tantas pessoas que você aí que foi cliente da cooperativa, você sabe o quanto este homem se dedicou, o quanto ele é importante e o quanto todos nós, né, precisamos de um pouco de carinho. Hoje, você está me dando um carinho grande, me dando essa oportunidade, você também, Márcia. Você também está dando para mim. E eu só queria antes, porque eu sou o velhinho dela. Mas não é, eu não sou o velhinho, eu sou idoso, está aqui, ó. Ele tá vai aqui, ler o do idoso. O idoso. Olha o que ele escreveu do idoso, gente. Passo a escrever estas linhas com todo respeito àquele que deixou sua mocidade no passado e que sustenta no presente com as migalhas juntadas no decorrer da vida. E o futuro? Será que o idoso tem futuro? Dizem que o futuro a Deus pertence, mas não pertenceu também o passado? E o presente, que hora ele vive? E o futuro será o que vi, o idoso com placas penduradas em seu corpo, com ofertas de empregos parados no meio da calçada em busca de alguns trocados para ajudar no orçamento da casa? O idoso agora tem estatuto. E daí? Isso vai lhe trazer sustento? Vai lhe diminuir a idade? Vai lhe curar as doenças? Por isso, meu Deus, se na verdade o futuro lhe pertence, faça com que o idoso seja coberto de amor e carinho, para que possa sorrir no fim da vida. O idoso. Né? E eu enchi ele de batom, esse menino. Não tem nada, tá tudo bem. Olha, Deus te abençoe. Obrigada. Desculpe da emoção. Imagina, obrigada, né? A gente é que fica. Com licença, só um pouquinho aqui para mim. Malvina, feliz de quem pode passar 10 minutos do lado do seu Odair. É o que a gente fala. Porque, primeiro que ele é um barato, posso falar assim. O que a gente se diverte com o seu Odair, porque ele tem sempre uma piada, ele tem sempre um agrado, um carinho, uma palavra, mas feliz de quem pode no decorrer do dia, e isso eu agradeço a Deus, porque eu tenho ele todos os dias do meu lado, feliz de quem pode passar 10 minutos do lado desse homem, porque
é único. É um anjo que Deus colocou na nossa vida. Ele é uma pessoa única. Guarulhos tem realmente um cidadão único. Né, meu bem? Vocês são muito boas, não tem dúvida. Mas todo mundo que é bom tem essas coisas. O bem vem para eles. E como eu te falei, eu só tenho que agradecer. Eu não tenho nada para pedir. Às vezes, quando eu tenho alguma coisa para pedir, eu peço de maneira diferente para o chefe, sabe? Chefe, eu sei que você tem muita coisa, mas eu estou precisando de alguma coisa, eu vou pedir para o Santo Expedito, viu? Só para não perturbar o chefe. O chefe. Santo Expedito se reporta. Exatamente. Mas a vida é isso. E eu fiquei muito contente de estar ao seu lado, ao lado de Márcia, e tendo oportunidade de... Eu queria que você mandasse um recado para os seus amigos que estiverem assistindo e para todos os pais. Eu gostaria que todos os pais nesse dia e todos os filhos que não esqueçam dos pais. Pelo menos qualquer coisinha, uma lembrancinha, um beijo, um abraço, não esqueçam do dia. Eles vão ficar muito contentes e emocionados. É daí que começa a educação. Para todos vocês. Eu só queria agora, para terminar, eu queria fazer uma definição da palavra saudade. Saudade que a gente sente de alguém que está ausente, mas pode ainda voltar, não é saudade, é lembrança. Saudade, mesmo saudade, que a gente vive a chorar, é por algo ou alguém que se foi, para nunca mais voltar. Saudade. Um beijo para vocês, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Obrigada, Márcia. Obrigado, Dair. Obrigado. E Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos nós. E a você. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Que isso?